Vamos falar sobre a FGC? Porque o Banco Central publicou na última semana uma resolução que endurece as regras para instituições financeiras ligadas ao Fundo Garantidor de Créditos. As regras devem começar a valer a partir dessa segunda-feira. A autarquia informou que o ativo de referência foi disciplinado e o cálculo do valor de referência e do patrimônio líquido foram ajustados. Na prática, isso significa que eles fecham brechas que existiam sobre as captações dos bancos, deixando o cálculo e os limites mais rigorosos e difíceis de burlar. Nos ajustes de patrimônio líquido, o Banco Central retirou algumas distorções contábeis que impedem que o banco capte mais do que poderiam por lei. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com Gustavo Danilo, que é especialista de renda fixa da Manchester Investimentos. Danilo, que já está aqui comigo. Gustavo Danilo, meu querido, bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Gustavo, vamos lá, né? Essas novas regras entrando em vigor agora, justamente meses após todo esse escândalo envolvendo, né, o caso do Banco Master. Na essência, qual que é o problema que o Banco Central tenta resolver agora, junto com o Conselho Monetário Nacional? É uma mudança estrutural realmente? Qual que vai ser o maior impacto disso na tua visão? O principal impacto por trás disso, quando a gente olha para a resolução atualizada, a gente está olhando principalmente para as instituições financeiras. Então, a gente está olhando para aquelas instituições que utilizam, né, do Fundo Garantidor de Crédito como um apelo muito comercial para se captar e utilizar isso como funding no mercado como um todo. Então, sim, é uma mudança estrutural, é uma mudança que tende a ter um impacto bastante relevante para essas instituições que utilizam de CDBs, LCAs, LCIs, que são os principais produtos ali para captação no mercado bancário. E aí, como que fica a situação daqueles investidores que investiam, né, ou se expunham a alguns fundos com maior risco, mas que contavam sempre com essa proteção do FGC? Esses investidores, eles estarão mais descobertos? Na prática, isso muda agora para o investidor pessoa física, Gustavo? Na prática, para o investidor pessoa física, a gente não tem alteração na estrutura do FGC. A gente ainda conta com um limite de até 250 mil por CPF e CNPJ, considerando o conglomerado ou uma instituição financeira, e o teto de 1 milhão a cada 4 anos. Então, para a pessoa física, a gente não tem uma mudança na garantia do FGC, né? Ela está muito mais ligada à forma, às instituições, ou seja, ele ir buscar ativos que pagam CDBs a 120, 130. Então, a gente entende que essa atualização ela vem para ajustar, né, o volume de emissões, o ajuste de níveis de taxa e o nível de risco atrelado àquelas instituições. Exatamente nesse ponto também que eu quero chegar, Gustavo, porque durante anos a gente viu uma baita de uma migração, né, de investidores até para bancos menores, muito atraídos por esses CDBs que você traz aqui para a gente, né, que pagavam 120%, 130% ou até mais, né, do CDI. Isso por causa justamente desse conforto em relação ao FGC. Essas regras, então, reduzem significativamente, na tua visão, esse tipo de oferta, Gustavo, e mais. A gente está assistindo, então, o fim de uma era de produtos de renda fixa com retornos muito acima da média? Sim, ele tende a fazer esse ajuste, né? Não que a gente vai parar de ter emissões ou nesses níveis de taxa, mas sim que vai ter um controle, uma eficiência maior dessas instituições. Então, essa norma, essa atualização, ela está muito mais voltada para aquelas instituições de médio e pequeno porte, que dependem principalmente de um funding da captação e utilizavam disso para se alavancar e, né, operacionalizar suas operações ali. Então, quando a gente olha para esse tipo e esse nível da norma, da resolução do Banco Central, ela vem não para impedir que isso exista, mas essa atualização, esse aumento de custo que vai existir para essas instituições que já se financiam muito, tende a ter uma emissão menor e a gente ter um volume e uma concentração menor de emissores e distribuição de produtos bancários a esses níveis de taxa, né? Do ponto de vista de estabilidade financeira, me parece, obviamente, muito positiva essa mudança que foi feita.
Mas para o investidor que buscava, né, uma melhor rentabilidade mais elevada, Gustavo, a gente, nesses bancos menores especificamente, o cenário parece que fica menos atrativo. Existe um conflito aí entre segurança sistêmica e retorno financeiro? Quem ganha e quem perde com essa mudança? Principalmente a gente, como investidor, a gente sai ganhando, até porque essa atualização faz com que as instituições aloquem, não que elas vão deixar de investir em precatórios ou em empresas um pouco, uma qualidade de balanço um pouco mais defasada, mas sim que em momentos que atingir os gatilhos, né, a contribuição ela sai de 0,01 para 0,02, e cada gatilho que existente aqui que a norma traz, ela fala sobre você, parte dos seus recursos, né, não é todo o recurso, mas uma parte dos recursos captados por ativos que possuem a garantia do FGC sejam direcionados para ativos, né, para títulos públicos federais, então ativos com mais liquidez, mais transparência. Isso faz com que, além da gente, né, obviamente a gente não vai deixar de investir em ativos bancários, mas a instituição por trás que emite esses títulos, ela vai ter uma diligência, um controle e principalmente uma transparência maior alocando esses recursos em títulos públicos federais. Então, quem ganha e quem perde, né, o sistema ganha como um todo, o investidor ele vai, de certa forma, ficar mais tranquilo, mas obviamente respeitando o limite da FGC, porque ele é apenas uma proteção, uma garantia, né, ele não é um risco soberano. Então, a gente ganha numa ponta, o investidor final, e a instituição financeira também ganha por outra ponta. Obviamente, o resultado que ela poderia aderir tendo a outros tipos de alocações, além de deixar parte disso em títulos públicos federais, mas ela também vai ter uma diligência, um balanço mais líquido e mais controlado aqui. Agora, Gustavo, já existem algumas críticas ali sobre essas novas exigências favorecerem grandes bancos que já possuem, né, marcas muito fortes, uma ampla base de depósitos. Aliás, a gente viu já uma migração acontecer, inclusive, de investimentos para grandes bancos. Existe risco de se reduzir a competitividade no sistema financeiro, Gustavo, e dificultando ainda mais a vida de bancos menores, os bancos médios e pequenos? Como que fica essa competitividade entre bancos? Sim, sim. A competitividade tende a diminuir bastante, até porque os bancos, as grandes marcas, né, os bancos S1s, eles já têm esse grande nível de funding, têm um PL robusto, possuem liquidez robusta. E essas instituições que buscam, né, participar, fazer parte do sistema financeiro, né, continuar crescendo, eles dependem muito desses produtos, até porque é um apelo comercial. Então, você faz esse movimento, essa atualização da norma, você faz com que as emissões dessas instituições, ou pelo menos não tende a diminuir nesse primeiro momento, mas de forma gradual, ela seja menos participativa no mercado e, por consequência, a gente volta, né, a olhar para as alocações em grandes instituições já consolidadas e ter menos espaço para esse tipo de instituição, né, instituições que são menores, instituições que estão entrando no mercado. Perfeito, Gustavo Danilo, especialista de renda fixa da Manchester Investimentos. Meu querido, muito bom dia para você, uma boa semana e até uma próxima. Bom dia, boa semana e bom programa a todos. Obrigada, até mais.